Sim, tá tudo certinho, tudo pronto, preparado para que a gente possa viver a partir de agora mais uma história daquelas, comovente, emocionante e, acima de tudo, uma história de muita fé, muito mistério, muita sobrenaturalidade. Afinal de contas, esse cidadão que nos conta a história, ele estava recém-casado. Estava tudo pronto, preparado, casou, acreditando na felicidade. De repente, a esposa dele engravida e ele com muitas dificuldades financeiras, como é que ele ia fazer para dar conta daquilo tudo? Eis que, de repente, ele se lembra de um talento que Deus havia dado a ele, um talento que estava adormecido. Isso às vezes acontece comigo, pode acontecer com você. De repente, a gente tem um talento que fica adormecido, esquecido num canto. E aí a gente pensa, puxa, agora que eu preciso, por que não? Sabe qual era o talento dele? O talento dele era desenhar, fazer retratos. Ele fala, puxa, já que está com tanta dificuldade de entrar um dinheiro na minha vida, eu vou me dedicar a isso. Aí ele começa a visitar pizzaria, lanchonete, restaurante, e onde quer que ele chegasse, ele oferecia lá, olha, eu quero oferecer meus préstimos, o meu trabalho, eu quero fazer um retrato seu. E ele começa a trabalhar, até um dia que algo extraordinário vai acontecer. Não se sabe por quê, que mistério aconteceu, mas ele atende um senhor e, de repente, ele começa a desenhar para aquele senhor uma pessoa. E sabe quem ele, na verdade, desenhou naquele dia? Uma pessoa que já havia falecido e que era muito conhecida, amada e querida daquele senhor. Quando ele mostrou o retrato, sem que o homem dissesse nada para ele, quando ele mostrou aquele retrato, o homem levou aquele choque. Falou, não é possível. Não é possível. Você fez essa mulher? Você fez um retrato dela? Até a lágrima. Como foi que você fez? Ele ficou perdido, sem explicação. Aí o homem pediu o valor, né? Falou, bom, eu estou impressionado. Afinal de contas, como é que foi que você fez o retrato de uma pessoa que eu amo tanto e que já não está mais entre nós? Eu estou impressionado. Quanto que é esse retrato? Ele ficou perdido. Ele ficou perdido e a partir daí é que vai acontecer algo extraordinário na vida desse artista, que não sabia que ele tinha, além do talento dele artístico, ele tinha mais ainda, ele tinha um dom espiritual. E foi tão importante isso, porque isso vai ajudar numa coisa que vocês vão entender durante a história. É interessantíssima, é muito bonita essa história, e eu não quero que você perca. Mas vamos fazer o seguinte, você vai ouvir eu narrando essa história, e daqui a pouquinho eu quero voltar para completar aqui a nossa conversa. Combinado? Então, Paulinho Boa Pessoa, que sou eu mesmo, narra daí, que eu espero daqui. Vai lá. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Recém-casado, vivendo ainda aquele clima de lua de mel com a Janete. A mulher que eu amava e ela me amava, a felicidade do nosso lar. Eu, naquela época, eu era bancário.
eu trabalhava como caixa no Banco Bamerindos. Vocês lembram? Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque é uma instituição financeira que já não existe mais. E eu estava recém-casado, sabe? Realizado. Quer dizer, do ponto de vista financeiro, estávamos prestes a uma realização. No entanto, foi naquele momento em que as coisas começaram a mudar no mundo. O Banco Bamerindos viria a sofrer uma fusão. Ele deixaria de existir para se tornar a HSBC. E foi nessa fusão de bancos que muita gente acabou sendo demitida. Muita gente perdeu o emprego. Olha, eu considero que pelo menos da minha agência do Bamerindos, mais da metade acabou sendo demitida. E em meio àqueles, o meu nome estava incluso. E eu perdi o meu emprego como caixa de banco, onde eu ganhava razoavelmente. Um bancário não é um banqueiro. A gente ganha um salário razoável. Mas era bastante para que eu começasse a minha vida ao lado da Janete. Agora nem isso. E foi exatamente aí, quando eu mais estava precisando, que a Janete vem com aquela notícia espetacular, maravilhosa. Ela estava grávida. Eu vibrei, eu me emocionei. Eu dei um abraço na minha mulher, eu dei um beijo na minha mulher, eu fiquei muito feliz. Tudo bem, a gravidez era super desejada. Nós éramos recém-casados. No entanto, eu estava desempregado. E agora? Eu vou atrás de outro emprego. E eu comecei a correr tudo que é instituição bancária. Eu tinha um bom currículo, eu tinha experiência, eu havia sido caixa de banco, então eu tento ali, tento lá, onde me indicavam eu ia. E as respostas, lamentavelmente, eram aquelas: dá um tempo, quem sabe daqui uns meses, quem sabe daqui um tempo, a fase está mais difícil. As coisas nunca foram fáceis nesse país, a verdade é essa. E eu vou para minha luta, eu vou para minha batalha, para as minhas tentativas. Não deu mais para pagar o aluguel da pequena casinha onde eu morava com a Janete. E aí, a minha sogra Eunice, que tem até uma casa boa, convidou-nos. Não era o que eu queria, e nem tampouco o que queria a Janete, mas naquele momento nós precisávamos. E fomos morar na casa da minha sogra. E eu entrego o currículo, batalho, vou aqui, vou acolá, e com essas e outras o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai correndo, vai passando, o tempo vai correndo, vai passando. Até que a Janete me chamou e disse: Hamilton, olha, eu já tô grávida de 7 meses. E as coisas estão tão difíceis. Eu tô preocupada com detalhes do parto, enxoval da nenê. A essas alturas, sabíamos que ela teria uma menina. Tínhamos até o nominho escolhido. Evelyn. Você tem que fazer alguma coisa. E o que eu entendia de alguma coisa era ser bancário. Porque eu era caixa de banco. Você tem que fazer alguma coisa, Milton. Alguma coisa você tem que fazer. E aí então eu me lembrei de um dom que eu tinha e que eu nunca havia usado. Porque eu havia mergulhado na ciência exata, na matemática, na coisa dos números, no banco, e eu havia esquecido de um dom que Deus me havia dado. Eu era muito bom desenhista. Eu não falo de desenhista técnico, não. Eu com o lápis
com lápis e uma prancheta. Eu era capaz de olhar assim no rosto de uma pessoa e eu produzia os desenhos, sabe? Eu olhava assim para a pessoa e com aquele lápis eu ia fazendo os meus rabiscos. O sombreamento é fundamental nesse tipo de trabalho artístico. O sombreamento, eu me lembro, eu havia feito um curso para isso, e o professor no curso disse: olha, eu só vou considerar aluno aquele que conseguir no primeiro trimestre do curso me convencer de que ele é capaz de desenhar uma esfera tridimensional. Eu tenho que olhar para a esfera e eu tenho que observar que é uma esfera que está sobre a mesa. Ela tem que ser tridimensional. Se o aluno não conseguir fazer isso no primeiro trimestre, eu aconselho que desista do curso. E para vocês terem uma ideia do talento nato que eu tinha para isso, antes do primeiro mês, o professor olhou a minha esfera tridimensional e falou: ó, classe, esse é o exemplo. Esse sujeito aqui tem talento. Dirigindo-se a mim. Porque eu fui capaz de fazer a esfera tridimensional no primeiro mês de curso, antes até que se completasse o primeiro mês. E ele bateu na minha prancheta mostrando: olha aqui, esse tem talento. Esse deve seguir. Era um professor assim, meio Caxias, sabe? Ele não estava interessado em ganhar, ele queria descobrir gente talentosa. Então eu tinha aquele dom que eu havia abandonado, a coisa do banco, o interesse pelo banco, o interesse pelos números, eu havia abandonado. Mas agora, a minha mulher, 7 meses de grávida, as necessidades, morando na casa da sogra, precisando do dinheiro e o enxoval do nenê, e as coisas do parto. Tudo bem que, de certa forma, eu ainda conseguia manter a coisa do plano de saúde, e isso no parto ajudaria muito, mas são tantos compromissos. Quem é pai, quem é mãe, tá me ouvindo, sabe? São tantos compromissos no nascimento de um bebê. E aí eu disse à minha mulher: olha, emprego no banco tá difícil. Eu vou fazer retrato. Eu queria que vocês vissem a cara da minha mulher. O quê? Ué, você tem máquina? Não. Não. Eu vou fazer retrato à mão. Ah, Milton, eu tenho dom. Senta aí, eu vou fazer você. Senta aí, vou fazer você. Aí peguei a prancheta e com meu lápis vou sombreando. Eu vou desenhando. Eu era rápido nisso. Eu não demorava. Coisa de 30 minutos. Meia hora, 30 minutos. Eu peguei a prancheta e mostrei. Aqui. Nossa! Eu não sabia que você... Eu não sabia que você tinha esse dom. Puxa vida! Sou eu, mãe! Ô, mãe! Vem ver! Vem ver! A minha sogra Eunice veio correndo. Olha aqui! Olha o que o Hamilton fez! É bonito. Você que fez, Hamilton? A minha sogra, você sabe como é. A minha sogra, nessas alturas do campeonato, já não me tratava da mesma forma. Porque sogra, ela é exigente. Ela quer sempre que a gente esteja trabalhando, cuidando da filha. Mas ela sabia que eu não era um mau sujeito. E que eu estava desempregado, não porque me faltava vontade, mas porque faltava um emprego mesmo. Nossa, ela fez um elogio, não foi exagerado, não. Não, até porque eu não estava muito bem com ela. Nossa, ficou bonito. Você que fez?
Hein, Hamilton? Foi, sogra. E eu vou trabalhar com isso agora. Você vai ganhar dinheiro com isso? Vou tentar. E aí, eu saí com a minha prancheta, folhas, lápis, uma caixa de lápis, todos bem apontados. Aonde eu ia desenhar? Eu era amigo do dono de uma pizzaria. Eu pedi para que ele me permitisse que eu começasse ali. Eu ia oferecer os meus trabalhos. Eu ia assim, de mesa em mesa. Dá licença, eu faço retrato à mão com lápis. A senhora aceita que eu faça um retrato da senhora? O senhor permite que eu faça um retrato do senhor? Dá licença? O senhor quer que eu faça um retrato da sua filha? Com licença, posso fazer um retrato do bebê? Eu ia de mesa a mesa. Muitos diziam, não, muito obrigado, não, muito obrigado. Mas alguém, sempre tem alguém que, sim, faz. Eu precisava encontrar um valor. E o valor encontrado à época corresponde hoje a R$90. Hoje, o valor R$90. E na primeira noite que eu voltei com R$90 de um retrato, eu acordei a Janete, a minha esposa. Janete, ganhei os primeiros 90. E assim, eu fui fazendo a cada noite. Evidente que não era uma coisa bem vista pela minha sogra e também a minha esposa grávida de 7 meses, porque eu tinha que sair de noite e às vezes eu voltava para casa 2 horas da manhã, 2:30, porque eu tinha que ficar em restaurantes. Eu ia a essas casas, restaurantes, pizzarias, onde as pessoas estavam dispostas a pagar por um retrato assim. E eu ia fazendo os meus trabalhos. Até que nasceu a nossa filha Evelyn. E quando a Evelyn nasceu, puxa vida, havia uma notícia que não era boa. A nossa filhinha Evelyn, ela tinha desvio nas perninhas. Ela tinha, eu vou usar os termos técnicos dos médicos, ela tinha o tal do joelho valgo, é um joelho que não está no ângulo correto entre fêmur e tíbia, e o outro joelho, o direito era o valgo, e o outro joelho esquerdo era o chamado joelho varo, era uma outra deformidade. Então as perninhas da minha filha era uma virada assim para um lado e a outra virada para o outro. Vítima que era de joelho valgo e joelho varo. Haveria necessidade de uma cirurgia. E a essas alturas do campeonato, eu já não tinha mais. O plano de saúde não cobria bebê. Havia um preço. Na época, por volta mais ou menos de uns 12 a 15 mil reais. Para quem está desempregado, lutando com a vida. A minha mulher ficou muito triste, Janete. A minha sogra não tinha como ajudar. E agora? E agora? Era um momento difícil, um momento delicado. Eu só tinha um jeito de ganhar o meu dinheiro e eu estava ganhando. No mínimo, eu ganhava R$90 por noite, no mínimo, fazendo os retratos. Mas era tão sacrificante porque eu tinha que sair de noite, voltava 2:30 da manhã. A bebezinha chorava muito, coitadinha, à noite. Eu queria tanto dar uma assistência, mas era o único ganha-pão que eu tinha. E um dia
naquele restaurante, eu vi aquela moça. Ela estava só. Era muito difícil. Quando uma pessoa estava sozinha, era muito difícil que ela aceitasse fazer o retrato. A pessoa sozinha, normalmente ela está afim de ficar sozinha mesmo. Eu cheguei na moça e perguntei: dá licença, eu faço o retrato à mão. Permite eu fazer um retrato seu? Ela olhou para mim. Pode fazer. Só não sei. Pois não. Só não sei se eu terei dinheiro para te pagar. Mas faça. Eu poderia ter dito: bom, então deixa pra lá. Porque o meu objetivo de fazer o retrato era ganhar o dinheiro. Mas ela foi clara. Pode fazer. Eu só não sei se terei dinheiro para te pagar. Mas pode fazer. Com licença. Eu vou começar a trabalhar então. Sentei e fui fazendo o retrato da moça. Quando eu observei que ela chorava, eu coloquei lágrimas no canto dos olhos, também do retrato. Pronto. O retrato é seu. Nossa, você desenhou até a lágrima. Desenhei. É seu. Quanto é? Não, eu pra ser sincero, eu vendo mesmo trabalho. Eu cobro 90 reais. Mas, se você não tiver dinheiro, outro dia você vem. Só um minuto. Eu vou ao toalete. E ela saiu para ir ao toalete. E eu fiquei sentado à mesa com o retrato, aguardando a volta dela. Mas ela jamais voltou. Ela não voltou. A moça não voltou. E eu fiquei esperando. Perguntei pro pessoal do restaurante: olha, acho que ela foi embora. Ela já foi, né? A moça que estava aqui, já foi? Já foi. Eu acho que ela não gostou. Eu vou ficar com o retrato. E eu fui com o retrato para casa, inclusive, quando eu cheguei em casa, a minha mulher não gostou nada, e tampouco a minha sogra. Desconfiaram, sei lá, que eu tivesse desenhado uma moça bonita, porque ela era bonita, só para eu ficar com o retrato. Aquelas coisas de ciúme tolo, ciúme bobo. E eu fiquei com o retrato. Dias depois, mais ou menos uns 10 dias depois, pensando na vida, assistindo desses programas de TV, onde parece até que vai pingar sangue da tela, eu não acreditei quando mostraram o retrato daquela moça na tela. E o apresentador disse: foi encontrada morta. Janete, vem cá. Minha mulher veio correndo. É a moça É a moça do retrato. Pega o retrato. Em cima da mesa. Olha, foi encontrada morta. O sobrenome, prefiro não declinar aqui. Vilma, foi encontrada morta. Eu com o retrato. Me interessei pelo assunto. E fiquei então sabendo que aquela moça era noiva de um advogado criminalista, Dr. Delcídio Monteiro. E que naquela noite do restaurante eles haviam brigado.
E ela tinha ido para o restaurante, por isso estava só e chorando. Quando ela saiu aquela noite do restaurante, acabou sendo vítima de um latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Os bandidos abandonaram o corpo no matagal e ficaram com o carro. A família só a encontrou 10 dias depois. Dr. Delcídio Monteiro, advogado criminalista, o noivo. Procurei por ele. Dr. Delcídio? Pois não. Eu tenho uma coisa que não me pertence. Eu estava no restaurante, disse o nome do restaurante a ele. E lá eu encontrei a senhora Vilma e ofereci meu trabalho a ela. Ela aceitou que eu fizesse o retrato dela. Depois disso, ela se levantou para ir ao toalete e não retornou mais. O retrato tá aqui. Não me pertence, olha. Vou tirar aqui do envelope. É do senhor. Nossa. Nossa. Rapaz. Que coisa mais linda e tão real. Até a lágrima, ela estava chorando. Sim, senhor. Eu nunca vi um trabalho artístico com essa qualidade, com esse realismo. Rapaz, quanto é? Eu normalmente cobro, mas esse eu não quero cobrar. Sim, você não quer cobrar, mas normalmente você cobra quanto? Eu cobro R$90. 90 reais? Ele tirou do bolso um talão de cheque. O que você está precisando? Não estou entendendo, doutor Delcídio. Você está precisando de alguma coisa? O que você está precisando? O senhor parece que adivinha pensamento. A única coisa que de fato me preocupa muito é uma cirurgia que a minha filhinha tem que fazer. Ela tem... É Evelyn o nome dela. Pequenininha. Ela tem... É Evelyn o nome dela. Pequenininha. Ela tem 3 meses. Vai completar 4 meses agora. Semana que vem. Ela nasceu com o joelho... Um joelho é valgo e o outro joelho é varo. As perninhas são tortas. Quanto é a cirurgia? Não sei. Podemos conversar com os médicos? Sim, senhor. A Evelyn hoje é uma moça. Uma moça prestes a se casar, com as pernas perfeitas. A cirurgia foi um sucesso. Dr. Delcídio não apenas fez isso, mas abriu um ateliê onde eu continuo fazendo retratos.
atendo a muitas pessoas, me ensinou a valorizar o meu trabalho. E até professor eu me tornei do assunto. Eu tinha que te escrever para dizer que a vida da gente muda de um minuto pro outro. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. História. É gostoso, né? Quando a gente ouve uma história que atende a nossa expectativa, porque nem sempre as histórias estão construídas, estão feitas pela própria vida e nem sempre elas atendem aquilo que a gente espera delas. Essa me atendeu, porque a filhinha dele precisava da cirurgia e aquele dinheiro veio na hora certa. E ele não tem dúvida nenhuma em afirmar que o espírito daquela moça que já tinha falecido, ajudou e muito. Tocante, né? Uma história tocante. Quero saber a tua opinião, quero que você se manifeste a partir de agora dizendo o que você achou dessa história linda. Peraí, você acha que cabe uma música aí, a gente fazer uma música, eu e a minha equipe de produção, a gente fazer uma música especial para essa história? Cabe? Então, prepara o seu coração para as coisas que você ainda precisa ouvir aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Eu tinha um lar pequeno e um amor pra cuidar, recém-casado aprendendo a sonhar, mas o mundo virou sem me avisar, e o chão que eu tinha sumiu do lugar. Perdi o trabalho, perdi direção, com medo no peito e fé na mão, e a vida me deu no meio da dor uma notícia que era também amor. Você chegou, tão pequena Evelyn, tão frágil, tão pura, meu bem. Mas junto com teu primeiro chorar, veio um desafio que eu não sabia enfrentar. Foi quando eu lembrei de um dom esquecido, um lápis na mão, um sonho perdido, e fui pela noite tentar sobreviver, desenhando rostos pra não te perder. De mês em mês eu fui insistir, entre o cansaço e o não por ouvir, até que uma noite alguém disse sim, mas havia tristeza no olhar dela ali. Ela estava só, com lágrimas no olhar, e eu desenhei, sem saber o que viria me encontrar. Cada traço guardava o que ela sentia, e no papel a dor também nascia. Mas ela partiu sem nem se despedir, deixou só o retrato e um vazio em mim. Eu não entendi, só guardei aquele olhar, sem saber que o destino ia nos revelar. Dias depois na televisão, o mesmo rosto, a mesma expressão, e o mundo parou dentro de mim. Aquela mulher teve um fim. Corri com um desenho nas mãos, bati na porta sem explicação, e um homem ali, com dor no olhar, reconheceu sem precisar falar. Ele viu no papel mais que um retrato, viu o último instante, o sentimento exato,
e perguntou então o que eu precisava, sem saber que ali minha vida mudava. Eu falei de você, minha pequena Evelyn, das perninhas que pediam por alguém. E naquele instante, sem eu esperar, ele decidiu te ajudar. Hoje eu vejo você caminhar com passos firmes, pronta pra amar. E eu entendo, enfim, o que a vida quis dizer, que até na dor Deus sabe escrever. Um simples desenho mudou o meu destino, transformou o desespero em caminho. E naquela noite que parecia o fim, começou um milagre pra você e pra mim. Se hoje eu conto é pra você lembrar que a vida muda sem avisar, e que às vezes a dor que vem sem razão é só o começo de uma transformação.